Olá, eu espero que vocês tenham feito a lição de casa, aqueles textos que eu pedi que vocês lessem e principalmente hoje a gente vai começar no primeiro capítulo de Ruth. Então, nós não vamos ler Ruth, porque eu espero que vocês já tenham lido. Deixa eu ver aqui, vamos ver então nosso primeiro capítulo de Ruth. Olha só, começa assim, né? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então, olha só que interessante. Já começa falando que foi na época de Juízes. Nós já vimos que Juízes é uma época muito tumultuada, muito turbulenta, em que o povo de Israel, ora eles estavam com Deus, ora eles estavam separados com Deus. Não é diferente muito de hoje em dia, né? Muitas vezes, quando nós estamos numa situação confortável, vamos falar assim, você tem um emprego bom, saúde, um bom relacionamento, a tendência é a gente esquecer de Deus, né? Mas quando vem uma dificuldade, você corre, né, aos pés do Senhor. O povo de Deus era do mesmo jeito. Quando estava tudo bem, eles se afastavam do Senhor. Quando estava ruim, eles voltavam para o Senhor. E muitas vezes Deus usou de alguns meios para poder trazer o povo de volta para ele, o povo dele para ele, né? Então a gente vai ver aqui que foi nessa época de Juízes que Deus utilizava esses meios para trazer o povo para ele. E aí fala o seguinte: houve fome na terra lá onde eles viviam, Belém, né? Houve fome. E o engraçado é que o nome Belém significa a terra do pão, a casa do pão. Belém significa a casa do pão. E exatamente em Belém, exatamente na casa do pão, estava faltando pão. Olha só, né? Provavelmente deve ter sido uma seca muito grande, que a produção ela não vingou. Portanto, as pessoas não tinham como se alimentar, porque era daquilo que elas viviam. Era uma sociedade agrícola. Então, eles dependiam muito da agricultura para sobreviver. Então, estava faltando pão, faltando alimento. Nós sabemos que muitas pessoas ainda nesta terra passam fome. Graças a Deus, a maioria das pessoas que estão assistindo o nosso vídeo aqui, e eu também, nunca passei fome. Fome é aquilo que eu falo, que você abre a geladeira, você não tem nada. Você vai na sua despensa, você não tem nada. E você não tem dinheiro para comprar. Então, a maioria de nós, graças ao bom Deus, nunca passamos isso. Às vezes a gente pode passar vontade de comer determinada coisa e não tem condição de comer aquilo. É diferente. Se você tem pelo menos o feijão com arroz, o pão seco, você já não está passando fome. Agora imagine quando você não tem nada disso. Aí que a situação fica bem apertada. Isso é passar fome. E era o que estava acontecendo nessa época. E aí a gente vai continuar a leitura. Um homem de Belém de Judá, a gente já falou de onde ele era, né, da terra de Belém, a casa do pão. Ele saiu a habitar nas terras de Moabe. Eu também pedi que vocês lessem o de Isaías 1:9, falando sobre a maldição aos moabitas. E também pedi para ler Gênesis, que fala como que foi fundado, quem fundou a cidade, o povo
de Moabe, né? Os moabitas. Os moabitas, eles foram formados, são descendentes de Moabe. Quem é Moabe? Ele é filho de um incesto com a filha mais velha de Ló com o pai, Ló, né? Tem essa passagem que a gente vê. E depois esse Moabe, ele vai se ficar numa terra e o povo dele vai formar um povo idólatra, um povo que não adorava o Deus de Israel. E durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, eles ficaram acampados em alguns lugares perto ali dos moabitas. E houve até aquele caso de Balaão, para poder da mula de Balaão, né, que era um profeta que eles estavam pagando para amaldiçoar o povo de Israel, só que Deus não deixou que isso acontecesse, e eles não acolheram o povo de Israel ali, eles queriam expulsar o povo de Israel ali. Então, desde sempre, vamos falar assim, os moabitas eram inimigos dos povos de Israel. E durante esse período de fome, essa família, esse chefe de família, pegou a mulher dele, filhos, e foram para lá, para essa terra, né? Uma terra onde não se adorava ao Deus de Israel, o nosso Deus. Continuando aqui, então ele saiu com a sua mulher e os seus 2 filhos. A gente não sabe aqui no texto, simplesmente lendo só esse texto, se ele pediu orientação a Deus ou não, porque a gente sabe que Juízes, o povo fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Vá que de repente ele também estava nessa de fazer aquilo que era certo aos seus próprios olhos, ou seja, sair dali para resolver aquela situação de fome que poderiam estar passando, se não estavam passando, com medo até de passar fome, né? Então ele resolveu sair. Não foi uma saída definitiva, eles não venderam as terras deles, eles foram durante esse momento de fome, mas com a intenção de depois retornar. E a gente vai ver então o que foi acontecendo. Vamos para o versículo 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Efrateus era como se fosse um estado, um território, né, onde ficava Belém ali e outras cidades. Então, esse homem se chamava Elimeleque. É interessante colocar o nome de cada um deles aqui, porque eles têm uns significados que a gente vai ver que tem tudo a ver com a vida deles, né? Principalmente o nome de Noemi, que mais pra frente ela vai querer mudar o nome dela, né? Elimeleque, na minha anotação aqui, Elimeleque significa meu Deus é rei, o Senhor é rei. Noemi significa agradável, delicada, uma pessoa, né, gostosa de se conviver com ela. Malom, olha só que interessante. Normalmente, quando a gente vai colocar o nome dos filhos, a gente quer colocar os melhores nomes, né? Mas aqui, eles colocaram uns nomes bem estranhos, significados bem esquisitos. Malom significa adoentado ou enfermo. E Quilion, que era o segundo filho, mais novo, aquele que falha ou definha, que vai definhando. Então você observa que esses nomes são nomes, hoje em dia, quando a gente vai dar nome aos nossos filhos, a gente vai pelo som, né? Que som tem uma música, que som, que nome tem um som que vai bem aos nossos ouvidos, ou a gente quer homenagear algumas pessoas, né, da família, a gente costuma dar uns nomes
de alguns ancestrais nossos, quando a gente quer homenagear alguém, enfim. Hoje a gente não olha muito para o significado dos nomes. E assim, naquela época os nomes eram dados de acordo com algumas circunstâncias, né? Eu me lembro, estou lembrando aqui agora, de Ruth e Lia. Ruth não, desculpa, Ruth é o que a gente está estudando, Raquel e Lia, né? Quando havia aquela disputa entre elas para ver, né, quem teria mais filhos, né, com Jacó. E aí, em cada circunstância que acontecia o nascimento das crianças, eles davam determinados nomes, né? Então, os nomes para eles têm um significado. E esse significado, eu penso, isso aí é uma coisa minha, não está escrito na Bíblia não, tá? Eu penso que eles Malon e Quilion, deveriam ser crianças bem doentinhas. Sabe aquelas crianças que tá sempre doente, garganta inflamada, você tá sempre no médico, dando remédio, correndo atrás disso. Eu acredito que eles eram esses tipos de crianças, por isso que receberam esses nomes. Essa é a minha opinião. Então vamos continuar aqui. Eles foram então morar na terra de Moabe, nessa cidade, e ficaram ali. Eles estavam correndo da fome, né? Eu não vou nem entrar em julgamento se ele fez certo ou se ele fez errado, porque vamos falar a verdade, né? A pior coisa que tem é a fome, e a pior coisa que tem é você ver seus filhos passando fome. Quando é você, parece que você se vira, né? Mas você vê seus filhos já com esses nomes, né? Que definha, que é, como é que é? Adoentado, enfermo, ainda com falta de comida, né? Falta de pão. Realmente a situação não estava boa, né? Estava difícil. Então vamos aqui para o versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Parece que quando a situação não pode piorar, ela piora. Eles foram lá para aquela cidade atrás de uma melhor vida. E o que aconteceu com o chefe daquela família, Elimeleque? Ele morreu. A Bíblia não fala simplesmente da gente ler assim qual foi a causa mortis, né? Pode ter morrido de acidente, pode ter morrido de alguma doença, a gente não sabe o porquê, né, que ele morreu, a gente só sabe que ele morreu. E ela então ficou viúva. Ainda a situação dela não estava de todo ruim, né? Porque ela tinha os filhos, Malom e Quilion, que amparavam ela, né? Enquanto ela já não tinha mais o seu marido. E a gente sabe que naquela cultura a mulher dependia muito dos homens. Por quê, gente? Presta atenção. Vamos mergulhar naquela época. Uma época completamente diferente da gente aqui, né? O trabalho, ele era um trabalho forçado. Era tudo no músculo, né? Na força. E a gente sabe, notadamente, que os homens são bem mais fortes do que as mulheres. Eles carregam pesos e para eles não é nada. Enquanto para a gente, você vai carregar um peso, a gente parece que vai cair, né? Porque pra gente não é fácil. Então, o que acontece? Os trabalhos eram todos voltados para os homens. Existia trabalho para mulheres, lógico, né? Mas de maneira geral, generalizando a situação, a gente vê que os homens tinham mais facilidade de arranjar emprego do que as mulheres. Completamente diferente de hoje em dia, por exemplo, que nós mulheres, nós temos o trabalho mais intelectual, um trabalho menos pesado, mas hoje você pode trabalhar num escritório que você não carrega peso para baixo, para cima, mas antigamente não tinha essas coisas, né? A gente não tinha a ciência, a tecnologia não era avançada ao ponto de ter bastante trabalho para as mulheres. Então, realmente, economicamente, as mulheres dependiam dos homens.
né? E aí a gente vai ver que a situação de Noemi ficar só com os 2 filhos ainda não estava numa situação ruim, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer na próxima aula, né? Que se você não leu esse capítulo, você pode começar a ler, tá? Para ficar mais fácil. E eu queria fazer uma oração, já que a gente não fez antes, né? Uma oração. Vou fechar os olhinhos para a gente orar. Senhor Deus, obrigada pela Tua palavra. É através dela que nós podemos ser pessoas diferentes, sermos pessoas amáveis, compreensivas no Teu santo nome. Fala conosco durante todo o momento do nosso estudo, para que nós possamos, no momento oportuno, entender o que o Teu Espírito Santo tem a dizer ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, eu espero vocês para a gente continuar, tá bom? Beijinho.